Galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer um react, né, das pseudagens ditas aí pelo Guilherme Freire. Cara, adorei conhecer esse cara, mano. Ele é uma fonte inesgotável de lorota, cara. Dá pra fazer vários reacts dele, mano. Porra, muito bom, Guilherme Freire, que você tenha muitos vídeos aí pra gente poder reagir, meu irmão. Tu é sensacional, cara. Adorei já de começo. Quero deixar aqui o meu apoio ao Guilherme Freire fazer mais vídeos. Porque, cara, é muito bom pra gente poder observar as lorotas das pseudagens que são ditas aí pros cristãos. Vamos dar play aqui pra você acompanhar comigo. A pessoa mais próxima que eu conhecia que ia na igreja era minha avó. Tanto que quando eu fui me converter, eu fui falar com a minha avó, falou: ô Val, onde é que eu posso? Sei lá, meio na aleatório. O que é quando eu fui me converter? Tem esse ritual, tu tem que ir à igreja e dizer que tu se converteu e tal. E outra, nessa tua busca aí pela religião que você fosse considerar certa, qual que é o papel de Jesus nessa parada? Claro. Então, galera, esse negócio de busca da religião certa, né? A galera só vai nessas que são próximas aqui, né? Que é o quê? Cristianismo, espiritismo, candomblé, né? Essas opções aqui locais, né? Dificilmente vai ali para um budismo, que é uma coisa que já tem menos, né? Vai ali para o hinduísmo, para um islã, menos ainda. Então é coisa próxima, né? Então é territorial. Se você nascesse no Afeganistão, no Iraque, você seria muçulmano. Provavelmente. Se você nascesse na Índia, provavelmente você seria hindu, né? E aí, e assim sucessivamente. Cada país tem a sua religião que é dominante. Então a escolha da religião certa, entre aspas, depende da questão geográfica e cultural. E também temporal, né? Porque, por exemplo, se fosse na Europa Antiga, você estaria acreditando em Zeus, em Atena. Se fosse no Egito Antigo, você estaria acreditando em Ra, Horus. Então tudo isso são fatores circunstanciais para você ter a religião certa. Entenderam? Como foi que eu concluí que Deus existe? Ele concluiu que Deus existe. Vamos ver como que ele concluiu isso aí, hein? Eu concluí que Deus existe da seguinte maneira. Então, eu peguei a prova, vamos pegar a primeira prova da existência de Deus, de São Tomás de Aquino. Primeiro, ela tem duas objeções, né? Que é argumentos contra a existência de Deus. São muito comuns. Um é: Deus não existe porque ele permite o mal. Não, eu acho que Ai, galera, é muito ruim, velho. É muito ruim. Cara, eu devo imaginar esses filósofos aí que são PhD em filosofia, os caras pica, né? Os caras bom mesmo, né? Vendo esses caras aí falar essas doideiras aí que eles falam em podcast, mano, os caras devem ter um troço. Mano, que doideira, velho. Já vou explicar pra vocês por que isso daí não faz o menor sentido. Vamos lá, deixa eles falarem um pouquinho. do mal, na verdade, é um argumento a favor de Deus. Eu também acho. Mas esse é o argumento que tá lá. O primeiro que aparece que muita gente já entra nessa. Olha o nível, galera. A existência do mal na cabeça deles é um argumento a favor da existência de Deus. Não é que o mundo é natural, né? Que existe uma cadeia alimentar, que existem catástrofes naturais que ceifam a vida de pessoas, independente se é mulher, criança, seja lá o que for, né? Para eles prova a existência de Deus. Isso não faz o menor sentido. Já vou explicar para vocês. Segura aí. Existe o Se mal. não tivesse o mal, não tinha livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. Mas aí você vê que os caras não leem nem a própria Bíblia. Primeiro, que não existe livre-arbítrio. Na Bíblia, quando você pega, por exemplo, o Paulo em Romanos, capítulo 9, ele vai dizer, ele é bem claro ali, dizendo que Deus elege vasos para a honra e vasos para a desonra. E que antes da pessoa nascer, ele já elegeu aquela pessoa. Antes de fazerem coisas boas ou ruins. Romanos, capítulo 9. Se você pega, por exemplo, Romanos, capítulo 13, ele vai falar que Deus, ele que elege as potestades. É o próprio Deus que coloca ali os governantes. Ou seja, Hitler, Mussolini, né? Mao Tse Tung, Stalin, esses caras aí tudo é obra de Deus, segundo a Bíblia. Então, nesse sentido, não existe livre-arbítrio. Como, por exemplo, o próprio faraó na Bíblia, no livro mitológico, tem que ficar bem claro que senão eles pensam assim: você está falando que Deus controla a humanidade, então Deus existe. Não, no livro mitológico
é dito que até o faraó é controlado por Deus. É Deus que endurece o coração dele, para que ele não liberte o povo. Jonas, por exemplo, tem seu livre-arbítrio cerceado. As profecias no livro mitológico só poderiam acontecer caso aquele Deus já tivesse ali uma predestinação. 1 Samuel, capítulo 2, do 7 ao 9, vai dizer o seguinte: o Senhor empobrece e enriquece. Ou seja, se você é uma pessoa pobre, se você está num país pobre, num país fudido, se você está numa comunidade pobre, você está passando fome, você está passando necessidade, aquilo ali é culpa de Deus, tá? Aquilo ali é culpa de Deus. Se você está rico, bilionário, né? Gastando aí com mulheres, com mansões, carro luxuoso, aquilo ali também é obra de Deus. Então, quando tem o pastor bilionário que casa em Miami, né? Pegando, né, as mulherzinhas todas lá, e o cara, o fiel da igreja, tá lá na comunidade fudido, pobre, aquilo ali, no mito, seria obra de Deus. Entendeu? Na mitologia. E aí nós temos um grave problema que eu já vou explicar para vocês. Então Deus, ele que abaixa, ele que exalta. Então tudo isso aqui é obra de Deus. Então são coisas que são dentro da vontade de Deus. Não tem livre-arbítrio. Você não está escolhendo nada. Mas a gente pode ir em outras passagens da Bíblia. Deuteronômio 32, 39 vai dizer o seguinte, ó. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então cadê o livre-arbítrio? É Deus quem cura e é Deus quem fere. É Deus quem mata e é Deus quem faz viver. Não tem esse papo aí de livre-arbítrio, não. Isso, livre-arbítrio é uma palavra que nem existe na Bíblia. Isso aí foi criado por cristãos tardiamente para falar que tem livre-arbítrio na Bíblia, sendo que na Bíblia o Deus que tem ali é um Deus que interfere. Interfere o tempo inteiro. E faz sentido. Uma vez eu falei isso pra um amigo meu. Tem um amigo meu que se converteu. Faculdade de Filosofia, meu colega. O cara era Nietzsche, Marx. O cara era revolucionário hardcore. Grande amigo Thiago, um abração pra ele. E aí ele chegou e ele falou, cara, Deus não existe, olha o mal que acontece no mundo. E aí eu falei, que os irmãos Karamazov aparecem no Dostoiévski, que parece essa mesma discussão. E eu falei, mas Deus poderia ter criado o homem sem o livre-arbítrio, ele falou, né? Porque eu falei, cara, Deus não é que existe, não é que Deus tá deixando o mal. Primeiro que é uma questão de perspectiva, por quê? O mal natural, enchentes, né? Vamos pegar assim, cachoeira. Uhum. Igual os caras falam, não, porque na Bíblia Deus matou a galera. Fala, galera, spoiler, Deus mata todo mundo, inclusive você. Porque matar, do ponto de vista do homem, é uma coisa, do ponto de vista de Deus é totalmente diferente, porque todo mundo vai morrer, né? A morte faz parte de todas as pessoas. Então, quando você fala, Deus matou, Deus irá matar todas as pessoas no sentido de que todo mundo vai morrer. Pum. Então, por exemplo, quando Deus manda 2 ursas matar lá os 42, né, crianças ou adolescentes, né, ou jovens, seja lá o que você quiser, pode ser até adulto. Ali, né, não tem problema, porque é Deus que está matando. É a mesma coisa que você falar assim, ó. Já que um pai e a mãe deu a vida para um filho, eles podem matar o filho deles. Entendeu o absurdo que é esse argumento? Isso aí é o famoso passar o paninho, né? Porque Deus, ele é um Deus de assassinato na Bíblia do início ao fim. Então Deus, né, tem que passar o pano para Deus e falar que ele pode matar, porque ele é Deus. Entendeu? O argumento é esse. Só que aí você entra com o problema da compatibilidade com os atributos divinos, que eu já vou explicar para vocês. Segura aí, hein? Do ponto de vista de Deus, a morte das pessoas é simplesmente a vida é passageira. Ela tem um começo e um fim. Do mesmo... Foda-se, né? Se morre uma criança com tumor no pescoço ou com um ataque cardíaco, ou se aquela criança é estuprada e assassinada, foda-se, né? Se entra um bando de terroristas gritando em nome de Deus e matando bebê, foda-se também, né? Se um povo, um país cristão joga uma bomba numa cidade que mata um monte de bebê, foda-se também, né? Ele vai morrer do mesmo jeito. Entendeu? É a moral e o bom costume dos cristãos, é essa daí. É essa daí. Mas calma que eu nem entrei na problemática. Todo mundo, ele criou todo mundo. É igual eu falar que o Tolkien matou um personagem da história. Todos os personagens da história do Tolkien morrem, porque uma hora vai acabar, o cara morre. Então... Hã? Galera, esses caras aí são muito bons, velho.
Olha só, vamos pegar a lógica da própria religião que ele acredita. Segundo o que eles acreditam, teria um local chamado céu, né, ou paraíso, onde as pessoas, até inferno também, né? No inferno, as pessoas finitas seriam torturadas por um Deus de amor, porque simplesmente não acreditaram nele, por exemplo. Entendeu? É a lógica do cara. E você tem que falar que esse Deus é do bem. Mas também existe o céu, o paraíso, onde as pessoas viveriam bem, felizes, onde não existiria pecado, não existiria nada disso. Ou seja, são concepções de vidas, né, imortais. E também existe nessa concepção, galera, por exemplo, a ressurreição dos mortos, que trariam corpos ali puros, né, e as pessoas seriam imortais nesses corpos puros. O que também era a concepção do Jardim do Éden, caso Adão e Eva comessem da árvore da vida. Então eles seriam imortais. Então, assim, falar que logo o naturalismo é uma prova de que Deus existe porque todo mundo vai morrer é contraditório ao próprio mito. A prova de que o mito é certo é se as pessoas não morressem, se as pessoas, ou um ou outro, ficassem incorruptíveis, corpos imortais. Aí você teria um endosso ao mito. Mas você justamente não tem isso, entendeu? Você não tem esse endosso ao mito. Ninguém vê pessoas ressuscitando, ninguém vê pessoas imortais, ninguém vê um Highlander. Ninguém vê um Highlander, galera. Entendeu? Então, não, Guilherme Freire. Isso daí prova que você não está entendendo o conceito cristão, o conceito mitológico da sua própria Bíblia. E aí, meu corego? Será que Enoque morreu? Será que Elias morreu? Complicado, né? Complicado. Então, beleza. Agora, então o mal natural. Existe o sofrimento. Pô, tem crianças que sofrem no mundo. Exato. Se Deus não existe, é isso mesmo, cara. É uma desgraça e acabou. Se Deus... Mas é isso mesmo. Existe essa desgraça e nós, seres humanos, não devemos ficar pensando assim: ah, ela morreu, agora tá com Deus, tá tudo bem. Não. Existe esse problema e nós somos aqueles que têm que solucionar esses problemas socioeconômicos. Nós temos que acabar com esses problemas aqui, porque não existe uma vida depois da morte. Só existe vida antes da morte, meu querido. Então são as pessoas que ajudam pessoas. Somos nós que identificamos problemas no mundo real, né, não no mundo imaginário, e procuramos solucionar esses problemas. Tanto que depois da Revolução Industrial, o número de pessoas na Terra explodiu, né? Cresceu bastante, porque nós solucionamos vários problemas. Existem problemas ainda a serem solucionados? Inúmeros. Inúmeros, principalmente em regiões específicas do mundo. Regiões mais pobres, né? Comunidades no nosso próprio país mais pobres, que tem que ser solucionados os problemas, né? Nós avançamos a tecnologia para aumentar a nossa expectativa de vida. Tudo isso. Então nós identificamos os problemas e devemos tentar solucionar. Entendeu? Eu vou dizer, as pessoas morrem porque morrem, isso é prova que Deus existe, isso é um argumento muito ruim, desculpa. Aí estuda a faculdade de filosofia para falar um argumento ruim desse? Faça-me por favor, hein? Você está falando de um Deus que está olhando desde toda a eternidade e imagina, se você se compadece do sofrimento dessas crianças que estão sofrendo injustamente, imagina um Deus que é superior a você. Isso aí não faz o menor sentido. Porque, segundo o livro mitológico bíblico, é o próprio Deus quem mata e é o próprio Deus quem faz viver. É o próprio Deus quem fere. É o Deus que diz em Isaías 45:7 que causa tanto a paz, ou as coisas com conotações positivas, shalom, né? E as coisas com conotação negativa, a guerra, a destruição, a calamidade, ra, segundo Isaías 45:7. Então, como ele está se compadecendo de uma criança que está sendo abusada sexualmente por um padre ou um pastor pedo, né? E aí, ele não faz absolutamente nada. Lembrando que a própria Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz já cometeu pecado. Já está errado. Existem passagens na Bíblia que diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Né? Não pode sair de um mesmo fruto coisas boas e coisas ruins. Então nós temos aí um problema de contradição lógica. Entendeu, meu querido? Então é complicado. Então como é que ele vai se compadecer de algo que ele mesmo está causando? Deus é o causador de Ra. Deus é o causador da calamidade. É o causador da maldade. Ele que está governando aquelas ações. E se não fosse ele podendo intervir, está deliberadamente escolhendo não interceder
por aquelas crianças. Se você pudesse interceder e dar um prato de arroz e feijão para uma criança, você daria. Se você pudesse evitar um pedo de abusar de uma criança, você evitaria. Entendeu? Então é uma coisa muito simples. Se Deus quer e Deus pode salvar uma criança, então por que ele não salva? É essa a questão. Então o argumento do mal é mais profundo do que você está fazendo parecer. É um argumento que ataca justamente os atributos de Deus, os atributos lógicos, que eu já vou falar mais um pouco adiante. E ele está olhando isso do ponto de vista de uma eternidade, que essa vida inteira é um sopro perto de uma eternidade infinita. É nada. É o que também não faz sentido, porque se ele está olhando de uma eternidade e ele é onisciente, ele não precisaria testar ninguém, já colocaria todo mundo no paraíso, nem criaria aqueles que iriam falhar, né? E já deixaria todo mundo viver em um lugar melhor. E olha que interessante, é isso que eu queria falar com vocês. Deus ele poderia criar um cenário de mundo melhor do que esse da Terra? Sim, pois existe, no conceito do mito religioso, o local chamado paraíso, chamado céu, né? Então no céu não haveria dor e sofrimento desnecessário. Então, se dentro do mito existe um conceito de cenário de mundo melhor do que o que nós temos, o cenário de mundo ao qual nós vivemos é uma prova de que Deus não existe. Pois ele poderia ter criado um cenário de mundo melhor. Ele tem que falar, mas aí o homem pecou, a mulher pecou, não sei o que, sei o que lá. Acreditar nessa mitologia, né? Acreditar nessa fábula de cobra falante, essas coisas todas, de homem feito de pó, mulher feita de costela, né? É acreditar nessa loucura, né? De árvores mágicas no jardim mágico, com 2 anjos e uma espada de fogo flutuante. Tem que acreditar nisso para você não entender a realidade, o problema que é esse conceito aí. Então, porque o homem comeu o fruto, logo Deus criou terremoto, furacão, tsunami, abuso sexual, criou tudo isso. Entendeu? Sem contar que toda a Bíblia diz que é o próprio Deus que faz as coisas. E se existem profecias, é porque aquelas profecias, segundo o mito, estão pré-determinadas a acontecerem. Ou Deus pode mentir, pode se contradizer. Complicado, hein? É só você começar a multiplicar os anos na sua vida que você vai ver a diferença insana. Que é você querer botar o temporal versus o atemporal. Quanto sofrimento você já não passou na vida que falou, isso aqui vai durar pra sempre. E depois passou, entendeu? E você nem lembra mais. Que dirá? O mal deixa de ser mal por causa da questão temporal? Por exemplo, se você mata uma pessoa, o filho de alguém, aquilo ali deixa de ter sido uma ação ruim e deixa de ter causado dor e sofrimento desnecessário a um pai, uma mãe, a uma família? Não, né, Guilherme? Eu acho que eu, como pai, se algo acontecesse ao meu filho, eu levaria isso ao resto da minha vida. Eu ficaria extremamente triste ao resto da minha vida. E aí entra uma coisa interessante. Imagina que você vai para o céu, né, para o paraíso, e todas as pessoas que você ama estão no inferno. O paraíso para você seria o inferno. E aí, se você fala que sua memória seria apagada, ou que você teria a sua consciência alterada de alguma forma, então não é mais você. Entendeu? Então existem inúmeras problemáticas nesse seu raciocínio aí. E olha que eu não fiz faculdade de filosofia para entender o básico não, hein, meu coreco? Tu fez faculdade para falar essas besteiras aí? Complicado, hein? Tá olhando a eternidade. E o mal humano? Deus poderia criar o homem sem o mal humano? Bom, você faz isso aqui no personagem de videogame, tá lá. Só que aí o que é aquilo? É um fantoche. Aquilo não é... Então, meu querido, acabei de ler a palavra do livro mitológico bíblico para você, onde o seu Deus é quem fere e quem sara. Seu Deus é quem dá vida e quem mata. O seu Deus é quem enriquece e quem empobrece os outros. O seu Deus que cria o vaso para a honra e o vaso para a desonra, até o ímpio para o dia do castigo. Já existe o nome daqueles que vão ser salvos escrito no livro da vida. Se alguém tiver que ser morto pela espada irá. Apocalipse 13. Entendeu, cara? Então, assim, segundo o seu livro, né? Segundo aquilo que conta a Bíblia, a menos que você concorde comigo que a Bíblia tem contradições, é o seu Deus que está causando aquilo ali, não tem livre-arbítrio nenhum, e todo mundo seria um robô que está sofrendo pela ação deliberada do próprio Deus. Isso segundo o livro mitológico. Tu entende isso? Pelo visto não, né? Acho que nem leu a Bíblia. Tô vivo. Aquilo não é... Sem livre-arbítrio, você não tem uma vida autônoma. Você tem uma coisa determinada, um boneco, um fantoche, um personagem de videogame. Na medida em que o Deus cria o livre-arbítrio,
Livre-arbítrio significa que você pode escolher, que você vai escolher o mal, entendeu? Esse é... Então, me mostra onde está assim na Bíblia. E Deus criou o livre-arbítrio. Livre-arbítrio nem existe na Bíblia. São interpretações de cristãos tardiamente que vão dar a entender que existe um livre-arbítrio na Bíblia. E aí vai se criar aquele problema entre os arminianos e os calvinistas, né? Do comando divino, né? Dos calvinistas, da supremacia de Deus, da soberania de Deus que os calvinistas defendem, né? E o livre-arbítrio dos arminianos. Só que na Bíblia, a maioria dos textos dá a entender que tudo está sob o controle de Deus. Até quando Israel é destruída, quando Deus manda exércitos lá, quem está mandando os exércitos destruir Israel é o próprio Deus. Quando Israel está sendo subjugada pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônicos, pelos gregos, pelos persas, pelos romanos, pelos nazistas, tudo isso daí, segundo a visão bíblica, é o próprio Deus que está executando juízo contra o seu povo. E quando esse povo ganha as batalhas, é Deus que entregou aquele outro povo inimigo na mão deles. Então tudo passa pelo controle de Deus. Entende? Então não tem livre-arbítrio. E se tivesse o livre-arbítrio, você está dizendo que os planos de Deus poderiam ser frustrados. O que também não faz o menor sentido. Então esses conceitos são totalmente ilógicos em relação ao mundo natural que nós observamos. Tá? É a realidade. Então o homem vai lá e faz errado. Como a gente falou, ele busca o mais fácil ao invés do mais difícil. Então... Não é o homem que faz errado. Jesus, segundo o Apocalipse, já estava crucificado desde a fundação do mundo. Se ele já estava crucificado desde a fundação do mundo e o nome das pessoas estavam escrito no livro da vida, Adão e Eva não poderiam não ter pecado. O que também não faz o menor sentido. Você sair de casa, deixar alguém do mal ali instruindo seu filho a tomar um veneno que está na mesa, por exemplo, que você deixou na mesa no alcance da criança. Que é outra loucura, né? Deus poderia ter feito um cenário de mundo diferente? Sim. Então por que não fez? Então ele que é o culpado. Então deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês rapidinho. Quando se usa o problema do mal, tá? Quando um ateu, quando um filósofo, quando um pensador usa o problema do mal, não é para falar assim, existe maldade, então Deus não existe. Não é isso. O que se usa com esse argumento é atacar os atributos alegados, né? Atacar a própria ontologia, a própria substância de Deus, o que faria com que ele, logicamente, não existisse. Por exemplo, deixa eu explicar para vocês. Se existe um Deus que ele é 100% amor, né? Ou que ele é maximamente grande, ou perfeitíssimo, os atributos desse Deus têm que estar no máximo. Ele tem que ser, por exemplo, maximamente justo, maximamente amoroso, né? Ou, digamos assim, uma forma para você entender. Não tem seu celular, quando você carrega o celular, né? Então, o celular ele vai chegar até o momento que ele vai ficar com 100% de bateria, né? Então Deus, por ser perfeito, por já ter ali a plenitude do seu ser, já ter todos os seus atributos preenchidos no máximo, porque ele é maximamente grande. Ele não pode ser ter nada que seja maior do que o próprio Deus, porque senão você está dizendo que ele é um ser meio que contingente. Ele pode ser o que ele ainda não é. Então existem várias problemáticas filosóficas, né, lógicas, para um Deus assim, para um Deus inferior. Então ele tem que ser um Deus máximo. Nesse caso, ele tem que ter o amor no máximo e a justiça no máximo. Como que um Deus que vai ter um amor no máximo e a justiça no máximo vai fazer injustiça, vai cometer atrocidade, vai permitir uma coisa que os crentes não levam em consideração? Dor e sofrimento desnecessário. Então, quando você concebe que o mundo poderia ter um cenário de mundo melhor do que o que nós temos, ao observarmos o mundo natural, onde crianças nascem com tumor no cérebro, né? Onde crianças são violentadas por padres e pastores pedófilos, por exemplo. Então, quando nós observamos o mundo natural, né? Com vulcões, tsunami que ceifam vidas, quando vemos guerras, dor desnecessária, bactérias que matam seres humanos e matam crianças, pessoas passando fome, países ricos com as pessoas ali vivendo bem, e países muito pobres, essa desigualdade, essa injustiça. Então, quando nós observamos tudo isso, o que nós concluímos é: esse Deus, com esses atributos, máxima benevolência, máxima justiça, máximo amor, tudo isso não passa de uma grande
impossibilidade lógica. E se ele está tratando de lógica e ele está tratando de filosofia, logo esse Deus é impossível. E aí existe um outro problema que essa galera aí, né, que dizem ser filósofos, né, que se passam aí por pensadores, que usam lógica, não entendem. É que eles advogam, por exemplo, pela moral objetiva, né? Ou seja, existe algo que é certo, objetivamente certo, ou seja, que seria o padrão ideal daquilo que nós tentamos alcançar como seres humanos, né? A perfeição de certos atributos. E, através disso, nós decidiríamos o que é certo e o que é errado através desses valores morais objetivos. Só que eles atribuem esses valores morais objetivos ao próprio Deus. E aí nós temos um problema. Porque se a gente for levar em consideração Deus e tudo que ele comandar é objetivamente certo, então a gente pegar, por exemplo, o livro mitológico da Bíblia, lá nós temos que apedrejar meninas que não são virgens no dia do casamento é ontologicamente certo. Nós teremos, então, que, por exemplo, matar pessoas que pegam gravetos no sábado é objetivamente certo. Escravizar pessoas se torna objetivamente certo. E aí nós temos uma outra contradição. Porque se Deus altera essas leis, então já não é mais uma moral objetiva. É uma moral subjetiva, né? É uma moral que é relativa, é uma moral que vai mudando conforme o comando de Deus. Então o próprio Deus não teria uma moral objetiva. E aí nós temos problemáticas de Deus quer algo porque esse algo é bom, ou esse algo é bom porque Deus diz que é bom. Nós temos problemas filosóficos seríssimos para tentar resolver, solucionar em relação a isso. E é isso que essa galera da pseudofilosofia, tá? Porque tem filósofos sérios que entendem essa problemática e ensinam isso da maneira correta. E não esses filósofos aí que, vão em podcast falar as coisas de forma rasa, né? Sem conceito nenhum, sem explicar a profundidade do argumento. Primeiro, o que um filósofo sério faz? Ele pega o argumento, tá? E ele melhora o argumento do adversário. Como é que é, Antônio? É o que um filósofo sério faz. Ele melhora, por exemplo, pegou um argumento, ele aprofunda o argumento do adversário, ele melhora o argumento do adversário e tenta destrinchar e contra-argumentar esse argumento melhorado. É o que o filósofo sério tenta fazer. Tá? E de forma, como é que pode dizer assim, honesta. E não essa filosofia rasa aí do Guilherme Freire e de muitos outros que são filósofos para defender o cristianismo, que são, na verdade, apologetas, que se dizem filósofos para ter um discurso de autoridade e enganar a galera aí. Com essa pseudagem aí de milênios atrás, usada aí pelos padres aí, que eram coisas usadas aí pelos padres, pelos apologetas, na maioria católicos, que estavam pegando ali conceitos da filosofia grega, da filosofia pagã, né, e usando para defender o Deus judaico, que não tem nada a ver com filosofia grega. E é por isso que dá essa gororoba, por isso que fica essas contradições, e eu adoro. E eu adoro que aí eu consigo fazer um vídeo maravilhoso desse aqui, para você ver a incoerência dessa galera. Entendeu? Então assim, galera, a filosofia é muito bacana, tem muitos filósofos aí sérios que olham isso aqui e dão risada. Ou ficam tristes, né? Porque aí depois falam que a filosofia é pseudagem por causa disso. Entenderam? Esses aí são alguns dos pontos. Eu poderia, galera, só sobre o problema do mal, comando divino, problema da carência divina, ficar aqui falando, ó. Lembrando que eu não sou filósofo, eu não sou estudante de lógica, eu não sou nada disso. Só estou trazendo que, se for pegar pela filosofia e pela lógica, tudo que esse cara falou aí prova que Deus não existe. Porque são argumentos contra atributos divinos. E é isso que a galera não entende. Aí ele quer fazer um reducionismo falando que tem maldade no mundo, então Deus existe. Quando a profundidade do argumento do problema do mal é infinitamente maior do que isso aí. Então tu vê que tá faltando as aulas aí, Guilherme Freire. Tá faltando as aulas aí, né, meu colega? Tem que ler mais um pouquinho de filosofia, tá? E recomendo a vocês, galera, que procurem uns filósofos sérios, né? Tem a galera que trabalha bacana com isso aí, mas geralmente é lá de fora, né? Não, aqui no Brasil não tem muito, não. Tem uma galera aí no Brasil que até se esforça nesse ponto, né? Tem uns filósofos sérios no Brasil também, mas são pouco divulgados, tá? Então é isso, um beijo para todos vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você clique no gostei, que você se inscreva no canal
e deixa aqui o seu comentário em relação a tudo isso que eu falei. Como são conceitos filosóficos um pouco complicados, se você ficou com alguma dúvida honesta, alguma dúvida sincera, coloca aí, que se eu ver e tiver um tempinho, eu respondo, tá bom? Beijo no coração, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto.